Agora que você decidiu mudar, é a vida te dizendo: ei, deixa eu te mostrar aqui o buraco que tinha, o que você estava fazendo de errado através dos problemas para você resolver. E se você mudar sua postura e resolver o que a vida está te mostrando, você vai dar passos tão rápidos que quem olhar de fora vai falar: que milagre foi esse que aconteceu na sua vida? E nessa hora é que as pessoas se perdem. Elas não sabem dar boa utilidade no problema. Elas ficam se perguntando: por que esse problema? Por que esse problema? Troca o porquê para o pra quê, que vai ficar muito mais simples a sua vida. Sabe aquela pessoa que fala assim: agora que eu resolvi mudar a minha vida, essas coisas ruins aconteceram? Já viu alguém falando isso? Sim, o tempo todo. Não é agora que eu decidi mudar a minha vida, as coisas ruins aconteceram. É só porque você decidiu mudar. Porque os problemas apareceram quando você decidiu mudar para te mostrar o gap, para te mostrar a falha, para te mostrar: é por isso que você não saiu daqui ainda. Agora que você decidiu mudar, é a vida te dizendo: ei, deixa eu te mostrar aqui o buraco que tinha, o que você estava fazendo de errado através dos problemas para você resolver. E se você mudar sua postura e resolver o que a vida está te mostrando, você vai dar passos tão rápidos que quem olhar de fora vai falar: que milagre foi esse que aconteceu na sua vida? Foi isso que aconteceu na minha vida nos últimos 2 anos. Eu mexi em tanta coisa, quando eu decidi mudar, apareceu tanto buraco. Pra você ter uma ideia, eu tinha um Siena. Nunca tinha batido o Siena. Na vida. Nada tinha dado de errado. Siena não, Gran Siena, respeitando a minha história. Assim que eu defendi minha história. E nada contra quem tem esse carro, quem tem um carro desse. É que eu já estava com ele há muito tempo e queria mudar, ok? Eu me dei conta que eu nunca tinha olhado no Web Motors, no LX, outro carro. Olha que louco. Eu sonhava com a BMW, mas eu nunca tinha nem pesquisado. Por quê? Eu já tinha uma grana guardada, trabalhava em uma multinacional, mas eu sentia que merecia, pelo tanto que eu trabalhava, pelo tanto que eu tinha estudado, pelo quanto eu sabia, mas eu não tinha permissão. Porque eu tinha uma ligação que eu não percebia, relacional com o meu pai, naquele carro. Sabe o que eu fiz? Falei: agora é hora de trocar o carro. Entendi tudo isso. Troquei o carro. Entender resolve? Não. Entender dá clareza. Quando eu troquei o carro, eu já não queria mais uma BMW, eu queria uma Mercedes. Peguei uma Mercedes do jeito que eu queria, com a roda toda certinha, com a cor que eu queria. Sabe o que eu fiz? Em poucos meses, eu dei uma batidinha na Mercedes, numa rotatória. Foi uma coisa muito boba. Sabe o que aconteceu no carro? Deu PT. Ô, louco. Só a batidinha. A minha primeira vez que eu, de fato, arranhei um carro, eu dei PT. Por que eu não dei PT no caramba do Gran Siena, mas sim na Mercedes? Porque aquele carro eu tinha permissão para ter, porque ele combinava com o tamanho que eu era. Quando eu troquei de carro, ainda não tinha permissão. A minha versão não estava pronta o suficiente para poder andar, estar e ter um carro daquele na minha vida. Eu joguei ele fora. Eu dei PT. Então é isso que a permissão faz. Só que o que eu tinha ali na minha frente? Um problema revelando um padrão. E naquela hora eu tive uma oportunidade. Eu poderia ter voltado para um carro anterior e ter dito: esse carro não é para mim. Que foi o que eu ouvi minha avó dizendo a vida inteira. Rico, ou é tudo ladrão ou é herdeiro. Eu não era herdeiro, ou seja, só sobrava para mim outro lado. E eu não queria ser ladrão. Só que isso é um filme que roda, é parte relacional da minha vida. Eu joguei um carro fora, velho. Então naquela hora eu tive a oportunidade porque eu estava crescendo. Lembra a decisão de crescer? Sim. E eu poderia ter dito o quê? Logo agora que eu decidi crescer e troquei o carro e peguei o carro dos meus sonhos, eu bati? Não é logo agora. Tinha que ser agora. Porque a vida estava me mostrando um problema que revelava um padrão. Para eu continuar crescendo na intensidade que eu estava, eu precisava quebrar o padrão. Que era essa bagunça relacional que eu tinha com meu pai, com a minha avó. E nessa hora é que as pessoas se perdem. Elas não sabem dar boa utilidade no problema. Elas ficam se perguntando: por que esse problema? Por que esse problema? Troca o porquê para o pra quê, que vai ficar muito mais simples a sua vida. Para que esse problema apareceu agora? Que utilidade que eu dou para ele? Se a pessoa entender isso, ela vai pegar um problema. Eu poderia ter voltado por Siena de novo, certo? O que eu fiz? Entendi o padrão, neutralizei o padrão e eliminei o padrão.
peguei outra Mercedes em, sei lá, 1 mês, 2 meses depois. Porque eu decidi continuar avançando, usando o problema que apareceu para quebrar um padrão. Tem gente que vê o padrão através do problema e fala assim, não, deixa eu voltar. Deus está mandando um recado para mim. Não é Deus te mandando um recado, não. Deus já te deu a vida. Ou você quebra um padrão, ou o padrão te quebra. Ou você acaba com o padrão, ou um padrão acaba com você. Então, apareceu um problema na hora que você decidiu mudar, não é, poxa, logo agora que eu decidi mudar, isso aconteceu. É o contrário. Isso só aconteceu porque você decidiu mudar. Se as pessoas aprenderem a olhar para a vida desse jeito, qualquer problema que chegar para ela vai dizer assim, esse problema é um favor para mim. Se chegou para mim, deixa que eu resolva esse trem. É meu. E as pessoas vão conseguir avançar com mais facilidade. Muita gente toma decisão e não assume a responsabilidade da própria decisão, né? E aí fica nesse lugar de reclamar e dar desculpa, justamente. Reclamar, justificar, por que comigo, por que agora? E a pessoa vai entrando nesse loop, aí vai se perdendo nesse loop.